Saudações, leitores! Eu sou a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre o livro Os Ovos Azuis da Serpente, do escritor Roberto Marcos. Os Ovos Azuis da Serpente. Que título interessantíssimo, não é mesmo? Escrito pelo mineiro Roberto Marcos, Os Ovos Azuis da Serpente é uma proposta literária completamente nova de todos os livros que a gente tem aí no mercado, principalmente dos livros contemporâneos. E eu gostaria muito que esse livro ganhasse assim destaque. Esse livro aqui poder chegar a mais leitores assim, porque é um livro realmente que merece grande destaque. Então a gente tem aí um quebra-cabeça muito sutil que a gente precisa de uma determinada atenção para saber montar todas essas peças, todas essas informações. Cada detalhe que às vezes pode parecer assim desnecessário, no final faz todo sentido, sabe? Você fica impactada com as revelações, com o decorrer dessa narrativa. Tem um plot twist realmente sensacional. O narrador vai nos levando por uma atmosfera cada vez mais escura, mais tensa, mais densa, e a gente acaba percebendo que Os Azuis da Serpente é palco de um crime que a gente vai ter que desvendar. Preciso dizer pra vocês que a narrativa de Roberto Marcos é uma narrativa um tanto quanto poética, por assim dizer. E quando a gente começa a ler, pode até nos enganar, justamente por conta dessa linguagem um tanto quanto poética do Roberto Marcos. A princípio eu me enganei. De fato, eu acho que a intenção do escritor era enganar o leitor, mostrar, dar uma leveza ao livro para contar algo muito pesado, sabe? Muito forte, como violência doméstica, abusos, saúde mental, estupro, crimes. Eu considero o Roberto Marcos um escritor genial, gente. Levando em consideração toda essa estrutura narrativa que ele criou, ele deu uma personalidade à sua obra. Ele tem uma característica muito marcante na sua narrativa. E, de certa forma, eu me lembrei de um escritor que também criou uma narrativa própria, criou um estilo próprio de contar suas histórias, que foi José Saramago, gente. José Saramago, ele tem uma narrativa praticamente muito parecida com a do Roberto Marcos. O Roberto Marcos aqui foi o primeiro escritor, depois de José Saramago, que eu vi criando uma estrutura de narrativa, uma forma de narrar completamente nova. Porque essa escrita poética do Roberto Marcos também é muito sensitiva. Ele consegue passar pra gente que tá lendo o livro os sentimentos, as emoções. A gente consegue praticamente visualizar cada cena, cada momento que tem aqui dentro desse livro. Outro ponto que me surpreendeu enormemente e que só comprova que o Roberto Marcos é um escritor genial foi essa sutileza de ir contando essa história como quem não quer nada e ir falando de temas super tabus, de assuntos super polêmicos, de temas que precisam ser discutidos e chegar ali num baita plot twist que pega assim o leitor desprevenido. Eu jamais esperava. Ele vai contramão a esse paradigma. Ele não está criando um livro para cair nas graças do leitor, da popularidade. Mas ele está criando algo para ser um clássico, para ser perene, sabe? Porém, com a minha bagagem de leitura que eu já tenho hoje, eu simplesmente achei Os Ovos Azuis da Serpente um dos livros mais geniais, principalmente da literatura nacional, que eu já li, assim, nos últimos anos.